O Ceará registrou em 2024 o maior número de mortes prematuras por doenças do aparelho circulatório em 10 anos. Foram mais de 5 mil óbitos entre pessoas de 30 a 69 anos e um cenário que acende um alerta sobre infartos, AVCs e outros problemas cardíacos que poderiam ser evitados com prevenção e diagnóstico precoce. Agora, para entender o que é que está acontecendo por trás desses números e como é que a população pode se proteger, nós convidamos o cardiologista Dr. Gabriel Albuquerque, que está ao vivo conosco agora. Dr. Gabriel, bom dia. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite. Doutor Gabriel, eu até abri essa nossa entrevista com esse texto aqui básico que fala exatamente essa pergunta. O que é que está por trás desse número? Como é que a população pode se proteger exatamente para não entrar nessa estatística, hein, doutor Gabriel? Pois não. Primeiramente, a população precisa entender o que é a doença, né? Quanto mais a gente entende quais são doenças, mais fácil a gente se prevenir, né? Então, de maneira básica, né, essas doenças, infarto, AVC, são duas doenças muito parecidas do ponto de vista fisiopatológico, ou seja, é causada por uma obstrução de uma artéria, né? Quando essa artéria é obstruída, diminui o fluxo sanguíneo do coração, ou seja, quando é uma artéria do coração, a coronária, causa um infarto. Quando é uma artéria na cabeça, causa um AVC. De maneira simplificada, é assim. Então, o AVC nada mais é do que um infarto do cérebro, né? Digamos assim, pelo menos o AVC isquêmico, e eles, por consequência, compartilham os mesmos fatores de risco, basicamente, né? E é isso que a população deve conhecer e tratar, né? Os fatores de risco que levam a esses problemas. Existem os fatores de risco clássicos, né? Que são a pressão alta, o diabetes, o sedentarismo, o tabagismo, e fatores familiares, além do colesterol. Doutor, E existe outros fatores menos comuns, mas basicamente o principal seria a população conhecer e reconhecer esses fatores de risco para prevenir essas doenças. agora, doutor Gabriel, estávamos até conversando agora antes de entrar no ar e eu estava tirando essa dúvida internamente. Teve alguma mudança de perfil dos pacientes jovens que chegam aos hospitais com quadros de infarto ou AVC e se eles apresentam realmente fatores de riscos mais precoces do que nunca, doutor Gabriel? Sim, sim. Como falei, esses fatores clássicos, né, vêm aumentando de uma maneira geral com os últimos anos, né, com a urbanização, né, alimentação ultraprocessados, o sedentarismo, aumento da obesidade, né, aumentam esses fatores de riscos clássicos para essas doenças, né, doenças do aparelho circulatório, como infarto e o AVC. Mas, além disso, a gente não pode ignorar um outro fator emergente, que é o uso indiscriminado de hormônios anabolizantes, né? Isso, isso é um fator de risco mais importante nessa população jovem, né? Assim, de 30, 40, 50 anos, que usam hormônios anabolizantes indiscriminados para fins estéticos e acabam aumentando o seu risco, né? Esses hormônios esteroides já está muito bem documentado como ele aumenta o risco, né? Ele pode deixar, aumenta o hematócrito, ou seja, em outras palavras, ele pode deixar o sangue mais grosso, facilitando assim a obstrução dos vasos, né? Trombose. Além disso, eles aceleram a formação e a deposição de placas de gorduras nos vasos. E, com isso, um paciente, às vezes, aparentemente saudável, que faz uma atividade física, se alimenta bem, não tem obesidade, mas pelo uso desses hormônios indiscriminados, podem estar com um risco aumentado desses eventos. Doutor Gabriel, quais são os exames essenciais no que a gente pode chamar de check-up, voltado exatamente para identificar precocemente essas doenças?
Pronto. Você pergunta, a consulta justamente é o momento da gente mapear esse fator de risco, né, o estratificar o risco daquele paciente, né, e os exames são individualizados, né, exame de sangue para a gente avaliar colesterol e glicemia como os fatores dos principais para a formação dessas doenças, além de pressão, entraria exames provocativos, exames de esteira, teste alométrico, a gente vai provocar aquele coração para saber se está apto a fazer uma atividade física mais vigorosa, principalmente. Ultrassom do coração, que é um ecocardiograma que avalia a estrutura do coração como um todo, as válvulas, e a função e a força do coração, tá certo? Além de outros exames individualizados, como Holter para avaliar a arritmia, ou até uma polissonografia para estudar melhor o sono daquele doente. Tem uma frequência, doutor Gabriel, com que esses exames devem ser feitos exatamente entre essas pessoas de 30 a 60 anos, por exemplo? Não existe uma regra absoluta, né, mas de uma maneira geral, eu poderia dizer que, todas as pessoas a partir de 40 anos deveriam fazer uma avaliação anual, com o médico cardiologista. E aí durante esse check-up anual, o médico cardiologista vai identificar quais seriam os exames complementares adequados para aquele momento. Obviamente, esses exames podem e devem ser até antes dos 40 anos, quando aquela pessoa tem fatores de risco associado, por exemplo, história familiar importante, né? Quando parentes em primeiro grau, em especial, tenham tido algum infarto em idade mais jovem, essa avaliação deve começar bem antes, a partir dos 30 anos. Então, de uma maneira geral, uma avaliação anual a partir de 40 anos seria indicado. Doutor Gabriel, o senhor percebe alguma resistência ainda da população, principalmente os homens, em procurar essas consultas preventivas com o cardiologista, por exemplo? Sim, sim. As mulheres costumam classicamente se cuidar mais, né, e acabam muitas vezes elas trazendo seus maridos, esposos, enfim, familiares para uma consulta. E o homem tende a se cuidar menos, né, e isso pode ser perigoso porque os doenças do coração do sistema circulatório como um todo, eles demoram a ter algum sintoma e muitas vezes não dão nenhuma pista, né, para aquela pessoa, né, para aquele paciente. E às vezes o primeiro sintoma vai ser já um infarto ou até mesmo uma morte súbita. Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade de tentar informar e educar a população, que isso sim salva vidas. Obrigado, então. Até a próxima, doutor Gabriel.